Nós temos sido ministrados. Eu achei tão interessante. Eu cheguei aqui 5h40. E confesso para os irmãos que nem me lembrava da cantina. E vim para a igreja, não trouxe a bolsa do pastor. E ontem e hoje eu fui ministrada pelo Senhor no seguinte versículo: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas. Porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. E eu fiquei pensando nisso ontem o dia todo, e o dia todo Deus me pôs na prova. O dia inteirinho, em frente à minha casa, foi um purgatório. Foi um purgatório. Purgatório existe. Não na esfera espiritual, como pregam por aí, não. Pessoas, às vezes, situações que Deus nos coloca para purgar as nossas emoções. O que é purgar? Purificar. Fazer amadurecer. Dar um tempo, não é? Para você. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso ontem. Então, o dia ontem foi abençoador, porque me colocou a oportunidade de experimentar esse versículo. E eu falei, quando foi hoje eu venho, chega aqui, pastora, a chave da lanchonete. Não trouxe a chave do pastor. Fui lá em casa buscar. Quando eu cheguei no meu portão, o divino chegou aqui, com a chave. E eu voltei. Quando eu cheguei aqui, a chave estava aqui, do pastor. Eu tinha duas opções. Ou ficar com muita raiva. Irmãos, eu sei que nós estamos na era, né? Nós estamos na era da terapia. E isso é uma bênção. Tudo que vem para ajudar é uma bênção. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas não pode nos dar aquilo que nós só podemos buscar em Deus e na sua palavra. Fruto do Espírito, dinheiro nenhum pode comprar. Mas joelho pode. Diga, joelho pode. Fala, joelho pode. Buscar aquilo que já está pago. Irmãos, por que a gente... Você vai lá, tira um extrato da sua conta bancária. Tem 10 mil reais lá. Recebe, igreja! Ô, glória! Você abre lá, a sua conta tem 10 mil. A gente acredita rapidinho, não acredita? E não começa a gastar, sim ou não? Sim ou não? Por que a gente lê a Bíblia, que já foi pago, já é sua herança, e você não toma posse? Por que você acredita mais na conta bancária do que na palavra? Se a conta bancária tiver 10 mil reais, você vai sair fazendo o quê? Alegre, entusiasmado, contando para os seus amigos mais íntimos, fazendo planos, declarando a bênção. Por que você não declara a palavra de Deus? Porque ela não vive na sua boca. Porque você não vive na expectativa do que Deus pode fazer na sua vida. E eu vou te dizer, a gente não alegra quando Deus faz, não. A gente alegra antes dele fazer, porque a gente tem certeza de que ele pode fazer. Eu nunca fui no céu. Eu nunca fui arrebatada e fui no céu. Mas eu tenho a saudade do céu, como se eu já tivesse estado lá.
você tem que ter saudade do céu, como se você já estivesse estado lá. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é de lá. A Bíblia diz que você é de lá. Irmãos, está um alvoroço, porque diz que está chegando o pior El Ninho da história da humanidade. E eu vou te dizer, deve estar mesmo, porque nós estamos no fim dos tempos. Mateus 24 fala de fome, peste, guerra, destruição, que os homens vão desmaiar ao ver o mar gemer. Mas diz assim, quando você vê essas coisas, olhe para o céu, porque está próxima a sua redenção. E é necessário que essas coisas aconteçam mesmo para o nosso Jesus vir. Porque Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Irmãos, viva um dia de cada vez. E viva na presença de Deus. Vive como filho de Deus. Não vive preso a nada, não. Não deixa seu coração, sua mente presa a nada, não. Tatiane, coloca para mim, por favor. O que Deus colocou no meu coração, que refletisse com os irmãos e conversasse com os irmãos acerca daquilo. Deus disse para mim assim, olha, eu tenho coisas maravilhosas para fazer no meio da minha igreja. Não deve ser essa aqui, não. Será que Deus vai me levar para outra igreja? E Ele estava me falando da outra igreja? Eu vou repetir. Deus me disse que tem coisas maravilhosas para fazer no meio da igreja. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Mas, irmãos, existem dois tipos de fervor. Tem um fervor que é de Deus e tem um fervor que Deus não quer. Como eu disse para vocês, eu tinha duas opções. Ou ferver na carne, ou ferver na carne, ou me lembrar de Provérbios 16, é melhor o homem paciente do que aquele que vence muitas batalhas, e é melhor, porque é melhor aquele que tem equilíbrio das suas próprias emoções, do que o guerreiro. Isso me diz o quê? Ia adiantar eu ferver na carne? Sim ou não? Eu quero te dizer, tem situações que você passa na sua vida, adianta você dar lugar para a raiva? Nós ouvimos assim, você tem que administrar a raiva, você tem que sentir a raiva, você tem... A minha Bíblia diz, deixa passar a ira. Deixa passar. Faz o que você precisar. Sabe por quê? Nem sempre a gente vai poder estar com uma pessoa que vai poder nos ajudar a administrar a nossa emoção. Quando você tem, joia. É muito bom. Eu ainda vou fazer terapia, porque eu acredito que seja maravilhoso você conversar com uma pessoa que não tem vínculo emocional com você, não te conhece, não sabe nada da sua história, você paga só para ela te ouvir. Você pode falar o que você quiser, não é assim? Colocar para fora o que você quiser e ela só vai ficar assim, ó. E depois, de acordo com o estudo dela, não é, Amanda? De acordo com aquilo que ela se formou, que ela se preparou, ela vai me ajudar. Mas você sabe de uma coisa? Ela só vai conseguir. Está ali a Elisângela, está ali a Natália. Só vão conseguir se a pessoa que ouvir der ouvidos e praticar. Se não, sim ou não? Sim ou não? Cadê a psicóloga e as terapeutas? Cadê? Levanta a mão. Estou falando errado, Laurinha? Se ouvir e praticar, mas se ouvir e não praticar, vai jogar o dinheiro fora. Diga assim, o nosso maior desafio é ouvir o que é bom e colocar em prática. Romanos 12:11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Eu até escrevi, para que os irmãos possam ler, porque dizem que ler é melhor, né? Ser zeloso significa agir com cuidado extremo, diga comigo, cuidado extremo. E uma coisa que está faltando na igreja do Senhor Jesus,
Fala comigo, dedicação entusiasmada. Deus não gosta de gente morno. Deus não gosta quando eu e você somos morno, não. Entusiasmado. Pastora, mas a senhora não sabe o que está acontecendo na minha vida. Mas nós falamos o quê? Que Deus está pedindo para a gente ser fervoroso na carne ou no espírito? Na carne ou no espírito? Você sabia que você tem que treinar seu espírito? Você tem que treinar o seu espírito. Você tem que treinar a sua mente. Você tem que treinar a sua língua, sua boca. Você tem que treinar o seu comportamento. Nós sabemos quando o nosso comportamento é ruim. E vai exigir de nós um esforço. Mas tem que ser uma dedicação entusiasmada. O que é uma dedicação entusiasmada? É saber que se eu fizer o certo, Deus vai me abençoar. Então eu faço mesmo que doa a minha carne, mas eu faço com alegria, porque eu sei que Ele recompensa aquele que é fiel. E isso me alegra, isso me dá alegria de servir a Deus, isso me dá alegria de fazer o que é bom, isso me dá alegria, isso me traz à memória quando eu tenho a mente treinada. Eu não fico falando que eu não consigo, eu não fico falando que eu não posso, eu não fico falando que Deus ama mais fulano do que a mim, não. A Bíblia diz que eu fui predestinada para as boas obras antes. E eu sei que Deus não mentiu. Eu sei que Ele não mentiu ao meu respeito. Se Ele disse que eu fui predestinada para as boas obras antes da fundação do mundo, meu pai e minha mãe nem existia, eu já estava predestinada para as boas obras. Faz o que é bom. Eu vi uma pessoa, eu conheço um rapaz, ele chama Kenji. Inclusive ele está até na traseira dos ônibus aí, fazendo propaganda da Unimed. Eu conheço ele desde novinha, desde adolescente. E ele está travando uma batalha contra um câncer. E ele falou uma coisa certa. Ele não é da mesma igreja que a gente, mas que maturidade do pensar. Ele disse assim, olha, faça o bem todos os dias, não prejudique ninguém, faça o que é certo. E eu falei, meu Deus, essas palavras têm que ser minhas, essas palavras têm que ser da igreja. A palavra zelo vem da raiz que indica calor, fervor. Logo, ser zeloso é o oposto de ser morno, negligente e preguiçoso. Deus quer que nós sejamos fervorosos no Espírito, mas para nós sermos fervorosos no Espírito, primeiro nós temos que ser zelosos. Zelo também fala de santificação. Zelo fala de dedicação em servir a Deus. Zelo fala em dedicação no orar, no ler a palavra. Zelo fala de temor de Deus. Zelo fala que eu tenho que cuidar. Guarda o que você tem, diz Apocalipse. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Sou eu que zelo pela minha vida com Deus. É você que zela pela sua vida com Deus. A minha vida com Deus não é responsabilidade. A minha vida individual com Deus não é responsabilidade da Fernanda. Não é responsabilidade do pastor, é minha. Cada um tem que zelar. Pode passar. Pela sua salvação, tem que zelar pela sua mente. Você precisa do capacete da salvação. A sua mente tem que estar protegida contra o engano do pecado, contra o engano daquilo que você tem ouvido e que parece que é verdade. Eu não perguntei para vocês, Jesus podia condenar ela, sim ou não? Muitos responderam sim. Significa amar e servir a Deus de todo o coração.
Agora, pois, ó Israel, eu até copiei os versículos para não precisar nem abrir. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu acho que o seu dicionário é o mesmo meu. Toda é toda, tudo é tudo. Tudo é tudo. Nós não temos, irmãos, lutado contra o pecado até o sangue, não. É 1 João? 1 Pedro? Hebreus 12, obrigado. Nós não temos, você não tem lutado contra o pecado até o sangue, não. Você não tem dado seu sangue, não. É necessário zelar. Só você pode fazer isso. Só você pode valorizar o sacrifício de Jesus. Só você pode valorizar a presença do Espírito Santo na sua vida. Só você pode valorizar a palavra de Deus. Só você pode não apagar o Espírito Santo da sua vida. Só você, mais ninguém. Vamos parar de colocar a culpa no outro. Ah, eu estou assim porque fulano fez isso. Não. Você não tem controle sobre a vida do fulano, mas você tem controle da sua vida. Diga, eu tenho o controle da minha vida. E é isso que o pastor pregou domingo passado. Não entre na guerra que não é sua. Guerreie as suas próprias guerras. Amém? Pode passar, por favor. Aqui, ó, nós vamos ver só 3 zelos, 3 pilares. Tem mais, mas nós vamos ver só 3. Diga comigo, o primeiro pilar. Zelo com o próximo. Proteger, cuidar, preservar os relacionamentos. Envolve o cuidado em não fofocar ou causar divisões, como visto em Provérbios. Coloca Provérbios. Zelo com o próximo. Relacionamentos têm sido destruídos. Eu já tive relacionamentos de amizade destruídos por causa de língua perversa, língua maligna. Calúnia. Porque infelizmente tem pessoa que se você chegar e falar mal de alguém, ela não vai querer saber se aquilo é verdade ou se é mentira. Tiago diz que a língua incendeia uma floresta, destrói um lugar inteiro, destrói tudo. Você precisa zelar daquilo que você fala. Irmãos, tem coisas que às vezes, se eu sei que vai, olha, se alguém faz alguma coisa comigo, por exemplo, se o pastor não sabe, eu não conto. Eu conto para Jesus. Eu conto para Jesus, porque eu não quero contaminar o coração dele. Porque eu sei que aquilo vai passar. E vice-versa. Vice-versa. Não inflama a sua casa. Nem contra Deus, nem contra ninguém. Se você está passando por luta, por dificuldade, sabe, não murmura. Dobra o seu joelho e busque o Senhor. Sabe, se você está passando por alguma dificuldade, Deus pode te ajudar. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que os seus filhos sejam abençoados. Que os seus filhos ouçam você abençoando a vida das pessoas e não amaldiçoando. Porque você, naquele momento, você não pensa, mas você está cortando Deus da vida dos seus filhos. Não faça isso. Ou você pode estar cortando Deus da vida da sua mulher, ou você pode estar cortando Deus da vida do seu marido, ou você pode estar cortando Deus da vida de quem está próximo de você. Larga a amargura, não deixe o seu coração amargurado. Porque a Bíblia diz que o coração amargurado, ele contamina todas as pessoas que estiverem próximas, todas as pessoas que estiverem perto. Zelo com o próximo. Olha o que diz Provérbios: o homem maldoso maquina o mal, e nos seus lábios há como que um fogo devorador. Olha o fogo aí, esse é o fogo ruim, esse é o fervor ruim, esse é o fervor da carne. É por isso que a Bíblia nos convida, Deus fala, sedes fervorosos no Espírito. Se você for fervoroso no Espírito, você vai ver aqui, olha, o homem perverso espalha contenda. Eu quero te dizer,
Provérbios diz que 6 coisas entristecem a Deus e a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. E aqui está dizendo que quem espalha contenda, seja na sua casa, seja onde você passar, se sai da sua boca uma palavra que vai causar contenda entre 2 pessoas ou entre alguém, seu coração está perverso. O meu coração, se eu fizer isso, está perverso. Eu preciso pedir perdão a Deus, largar, me converter. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu, irmãos. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é proveitosa para trazer a salvação da sua alma. A Bíblia está dizendo, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quantos relacionamentos destruídos por perversidade. E você sabe o que é perversidade? Nós estamos estudando na escola bíblica dominical. O que é perversidade? É quando a pessoa maquina o mal, pensa o mal, fala o mal constantemente. Não é uma coisa assim, eu falhei hoje. Porque nós somos falhos, pode acontecer. Mas a pessoa que não vigia e deixa o coração dela ficar perverso, se eu não vigiar e deixar o meu coração ser perverso, isso vai ser uma coisa o que na minha vida? Constante. Eu vou estar sempre fazendo. Diga, mas Deus não quer que nós sejamos assim. Irmãos, Deus tem bênçãos para nós. Aquele que encobre a transgressão busca o amor. O que é aquele que encobre a transgressão? Busca o amor. Às vezes alguém fez mesmo mal, mas você já perdoa. Você encobre aquilo. Porque você busca o quê? O amor. Quem disse que o amor anda sozinho? Quem disse que a gente precisa de amor quando tudo está bem? Quem disse que você precisa de amor para mim se eu fizer tudo que você quer? Não precisa não, gente. Quando é que nós precisamos de amor? Quando as pessoas erram com a gente. Quando é que você precisa de amor? Quando a sua esposa erra com você. Quando é que você precisa de amor? Quando a sua mulher erra com você. Quando é que você precisa de amor? Quando o seu filho erra. Aí o amor vem e entra em ação. E quem disse que amor anda sozinho? Amor anda junto com paciência. Amor anda junto com perdão. Amor anda junto com... Está lá. É só ir lá em 1 Coríntios 13. A gente tem que entender, irmãos, a palavra é muito clara. É muito clara. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas o que resolve, não, é o que revolve, perdão, ou repete. Vou falar uma palavra mais, porque eu acho que eu tinha colocado repete. Não tinha posto repete? Aí a minha tradutora escreveu revolve. Aquele que encobre a transgressão busca o amor. Meu filho, eu sei isso aqui de costas, sabe por quê? Porque antes de falar com vocês, Deus trata comigo. Deus não me deixa dormir. Aquele que encobre a transgressão busca o amor. Mas o que repete o assunto separa os maiores amigos. Tem gente que fica anos naquela encrenca, gente. Repetindo a mesma coisa, o trem já está podre. O trem já está cheirando mal. E a pessoa está repetindo o mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto. Não sou eu que estou dizendo. De tanto alguém... Olha, um dia, eu tive um sonho com uma irmã. Ela nem quis ouvir o sonho. Mas eu não ligo, não. Mas eu falei, eu tive um sonho com você. Eu tive um sonho, eles nem estão mais aqui na igreja, não. Eu tive um sonho. Eu não sou muito de sonhar, mas quando eu sonho, eu tive um sonho que Deus me levou. Eu entrei no apartamento deles e fui no quarto deles. Assim, mas não a pessoa, como se Deus me levasse lá. E Deus falou comigo, olha, eles estavam deitados, na cama. Quando eu olhei para a cama estava cheia de carne de porco. E eles reviravam na cama. Aí, por um momento, o marido deitou e ficou assim, quietinho. E a mulher continuou falando e rolando no meio daquelas carnes. E falando, e falando. E ela foi falando na cabeça dele. E Deus falou comigo, ela vai tirar ele do meu propósito.
E foi dito e feito. Repetindo o mesmo assunto, até causar separação. Diga, Deus não quer. Irmãos, vamos largar aquele que é ruim, em nome de Jesus. Sabe quem lucra com isso? O diabo. O diabo. O diabo. Não deis lugar ao diabo. Esquece. Perdoa. Colossenses diz isso. Se você tem alguma coisa contra alguém, assim como eu te perdoei, perdoa também. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas o que repete o assunto separa os maiores amigos. Passa, por favor. Aí veio aquele que eu já contei para os irmãos. Um homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. As pessoas querem conquistar, né? Nós queremos conquistar. E às vezes esquecemos o quê? Das nossas emoções. Irmãos, sabe, quando eu aceitei Jesus, eu era muito descontrolada emocionalmente, muito sensível, qualquer coisa me derrubava. Eu chorava. Hoje eu oro pedindo a Deus para me chorar. Né, Claudinha? Porque quando as situações vinham, quando eu tinha que falar, era de Deus eu falar alguma coisa, eu não conseguia, só chorava e ficava, Quando passava, né, Reginaldo? Está ali meu amado Reginaldo, que eu conheço desde criança. Fiel homem valoroso de Deus, conhece as minhas batalhas, as nossas batalhas, e pode testemunhar, porque é bom quando o outro pode testemunhar de você. O que as pessoas da sua casa podem testemunhar de você? Eu estava lendo Lucas 8, a respeito do gadareno. Que testemunha aquele? O homem era louco, era irado, possesso, andava nu, sujo. Mas a Bíblia diz que quando ele encontrou Jesus, ele caiu de quê? De joelho. De joelho. É assim que nós temos que ficar com Jesus, irmãos, aos pés do Senhor, de joelho. E as pessoas têm que testemunhar que nós temos uma vida transformada. E quando ele encontrou com Jesus, de repente as pessoas vieram. O homem que ficava andando no sepulcro, para lá e para cá, inquieto, ninguém conseguia, nem corrente segurava ele, o homem estava sentado, limpo, vestido, com juízo perfeito, com as suas emoções perfeitas, sentado. E as pessoas disseram, é esse que está sentado, limpo, cabelinho penteado, roupa limpa, sentado ouvindo Jesus. Pedro, Tiago e João eram considerados filhos do trovão, porque eles eram sanguíneos, eles eram irados, eles queriam que o fogo descesse do céu e matasse todo mundo. Mas convivendo com Jesus, essas mesmas pessoas que ele queria que Deus matasse, ele passou a chamar o quê? Filhinhos. E aquele homem queria seguir Jesus. Jesus falou, não, volta para a sua casa. E eu te digo nesta noite, volte para a sua casa e testemunhe que Jesus transformou a sua vida. Deixe os seus amigos, deixe a sua família, deixe as pessoas olharem para você e dizer, era aquele? Era aquele? Se assente com Jesus. Se assente com Jesus. Aconselho-te que de mim compre ouro para que te enriqueças, colírio para que os seus olhos abram, e vestes para tampar a vergonha da sua nudez. Irmãos, nós temos que ter vestes brancas no mundo espiritual.
O mundo espiritual tem que conhecer quem é você. Eles têm que dizer: eu conheço Jesus, eu conheço. Diga o seu nome. Por quê? Por causa da presença de Deus na sua vida e o seu testemunho. Onde você passar, testemunhe, seja testemunho e deixe as pessoas verem a sua luz brilhar. E não se engane, Deus quer que nós comecemos na nossa. Com a língua damos louvores ao nosso Deus e Pai, e com ela rompemos maldições contra os homens, que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. É evidente que isso não está certo. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Passa, por favor. Irmãos, seja zeloso nas tarefas, faça o seu melhor em tudo, mesmo que seja pequenas coisas, faça como se fosse para o Senhor, amém? O que você fizer na casa do Senhor, o que você fizer no seu trabalho, o que você fizer na sua casa, não faça murmurando, mulher, não faça murmurando, homem, não faça murmurando, filhos. Faça como para o Senhor. Faça como para o Senhor. Diga comigo, faça como para o Senhor. E namore também como para o Senhor. Deixa o Espírito Santo no meio. Passa, por favor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Zeloso, diga comigo, zeloso de boas obras. É bom zelar pelo bem sempre, e não apenas quando estou entre vocês. Ou seja, é bom você zelar pelo bem, mesmo quando você estiver sozinho. Mesmo quando ninguém estiver vendo. Principalmente porque pode ter alguém que te conhece e você não sabe que ela te conhece, porque você não lembra dela. Eu e o pastor é mestre disso acontecer. Né, Fernanda? Fernanda testemunha disso. Tem gente que grita, pastor Fernando, de longe. E o pastor fica, quem é? Quem é? Fomos almoçar lá no Tirol, veio um carro e parou no meio da rua. Pastor Fernando, que bom que Deus fez com que eu passasse aqui, porque só de ver o Senhor eu já estou abençoado. Deus abençoe. Foi embora. Foi embora. Um coração inflamado pelo Espírito Santo não foca apenas no que é humano, mas na rendição e na transformação diária. Zelo é associado ao cuidado, fervor espiritual, dedicação às coisas de Deus e pela sua palavra. Tem mais?